Olá, meus amigos, companheiros, estudantes da Bíblia, estamos de volta para mais um estudo da Palavra de Deus. Estamos estudando o livro do profeta Isaías, por meio deste guia aqui, que tem o mesmo título, Isaías, Consolo para o Povo de Deus. E nós chegamos à lição de número 8, Consolem o meu povo. Vamos estudar o capítulo 40, que é um dos meus capítulos preferidos aqui no livro, muito bonito, com uma linguagem e com comparações muito sublimes. Se você é o nosso convidado, ajunte-se a nós neste momento. Nós já oramos, quero esclarecer que nós sempre fazemos a oração para que Deus nos ilumine e envie o Espírito Santo para falarmos sobre a palavra de Deus. É importante sempre orar antes de estudar a Bíblia. Tiago, por que você não grava a oração? Para incentivar você também a fazer essa oração, né? É você que precisa conversar com Deus. Se você só ouve a oração, aí é diferente, uma oração gravada, né? Foi a minha conversa com Deus no dia que eu gravei. Então eu incentivo você a fazer a sua oração antes de ver o vídeo também, antes de abrir a sua Bíblia, antes de estudar a sua lição. Também quero dizer que tirei uns dias de férias, né? Deixei até umas lições gravadas e me atrasei um pouquinho para liberar a lição número 8. Mas estamos aqui com uma novidade. A partir desta lição, eu creio que nós conseguiremos disponibilizar legendas em inglês, espanhol, né, italiano, francês, russo. E é uma novidade ainda. Vamos ver como será isso durante a semana. Eu preciso gravar o vídeo primeiro para depois saber como isso vai funcionar. Mas estou dizendo que vamos tentar legendar também alguns vídeos antigos, alguns vídeos que eu considero mais importantes. E aí você pode mandar para o seu amigo, para o seu parente que mora fora do Brasil, ou se você está estudando ali na Argentina, na Bolívia, se você tem pessoas que gostariam de estudar sobre Daniel, sobre profecias, vamos legendar esses vídeos e ali a pessoa vai conseguir ler na sua própria língua. Quem sabe vai facilitar, tudo bem? Agora vamos embarcar aqui neste estudo emocionante de Isaías, capítulo 40, e eu já vou partir para a lição de domingo. Consolo para o futuro, consolo para o povo de Deus. Sugiro que você leia todo o capítulo 40 com a sua classe, utilizando a metodologia ler, explicar e aplicar. É o que nós vamos fazer aqui também, né, acompanhando os dias da lição. Isaías, capítulo 40, verso 1. Consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. Então, nós já entramos numa nova sessão do livro de Isaías. Lá nas lições 1, 2, nós vimos ali como o livro de Isaías é dividido em sessões. Mas nós poderíamos simplificar ainda mais e dizer que do capítulo 1 ao 35 é a sessão de julgamento. São juízos, sentenças condenatórias de Deus contra Judá e contra as nações da terra. O grande dia de Deus se aproxima. Ali no meio do livro, nos capítulos 36 a 40, é a história da invasão e derrota da Síria, a invasão do reino de Judá e também o livramento que o anjo do Senhor proporcionou ao povo de Deus, a Ezequias e a Isaías, que estavam dentro de Jerusalém. E agora nós entramos numa nova sessão, que é uma sessão de apelo, de promessa, de palavras ao coração, de um chamado ao arrependimento, de uma promessa de restauração de nova terra. Não tem mais juízos aqui. E você vê isso aqui pela própria repetição. Consolai, consolai. Não é mais o teu povo, Isaías, é o meu povo, diz o Senhor, diz o vosso Deus, é o Deus de vocês. Então, preste atenção que agora, justamente por essa mudança de temática, falamos lá na lição 2. Muitos dizem que isso aqui não é o Isaías, filho de Amós. Aquele Isaías, filho de Amós, ele morreu, né? Muitos anos depois, uma outra pessoa, né, escreveu esses capítulos aqui de promessa e um editor juntou tudo e disse que é de um Isaías. Nós refutamos essa tese na lição número 2 deste trimestre. Nós acreditamos que o mesmo Isaías que escreveu os outros capítulos, ele escreveu isso aqui. Saiba que esse é um dos temas, né, do Velho Testamento sobre os quais tem mais livros e publicações, de um primeiro Isaías e de um deutero Isaías, de um segundo Isaías aqui. Mas nós defendemos que Isaías organizou as suas promessas aqui, né, por que não depois, né, deste trecho no capítulo 40 em diante. Consolai, consolai o meu povo. Isso aqui também será um consolo para você. Verso 2. Falai ao coração de Jerusalém,
Bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia. Então vemos aqui novamente uma mensagem de apelo, uma mensagem um tanto quanto, né, mais sentimental, mais sensível. Bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia. Qual milícia? A lição e o comentário bíblico adventista dizem que é a milícia, a invasão dos exércitos da Síria e a invasão dos exércitos de Babilônia. Olha, o seu castigo vai acabar. A Nova Versão Internacional traduz como o seu trabalho pesado, o seu serviço pesado, ele vai acabar, no sentido de que o castigo terá um fim. Olha, falai ao coração de Jerusalém, o castigo vai acabar, a sua iniquidade está perdoada. Inclusive, né, já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Esse em dobro pode ser, olha, foi punida pela Síria e foi punida pela Babilônia. Tiago, quer dizer então que Deus pode punir um pecado duas vezes? Não seria isso injustiça? Aparentemente é uma injustiça. Por isso eu gosto mais da ideia de que aqui existe uma hipérbole. É apenas uma figura de linguagem. É um exagero proposital para falar assim. Olha, acabou. Não, você já cumpriu aqui o que deveria cumprir, né? Falai brandamente ao coração, consolai o meu povo. Então, pergunta 1, Deus consolou o seu povo. O tempo do castigo dele finalmente havia terminado. Que castigo foi esse? Muito possivelmente o exílio babilônico. Porque quando ocorre a invasão da Assíria, Ezequias, um tempo depois, ele mostra todos os seus tesouros para a Babilônia e não faz menção a Deus. E, gente, olha que oportunidade que Ezequias perdeu. O Merodach-Baladã, que já havia se revoltado contra a Síria e perdeu a batalha, ele teve que sair fugido de Babilônia, ele estava no exílio, ele ouve que lá o reizinho de Judá pôs o Senaqueribe para correr. Todo o exército da Síria foi destruído. E depois ele ouve que Ezequias adoeceu e que Deus iria dar um sinal de cura para Ezequias. E o sol voltou. Ele fala, olha, é esse o aliado que eu preciso. E ele foi buscar Ezequias. Ezequias devia ter dito o quê? Olha, tudo isso foi Deus que me deu. Mas Ezequias perdeu a grande oportunidade. E aqui você tem a transição da Assíria, que assolou o povo de Deus, até o capítulo 39, e agora você vai ter uma transição para a Babilônia. Por isso, então, esse castigo do qual o povo deveria ser consolado é o castigo do exílio babilônico, ok? Pergunta 2. O tema do retorno do exílio babilônico está relacionado a alguma coisa anterior em Isaías? Sim, acabamos de comentar. O tropeço de Ezequias e a infidelidade dos filhos de Ezequias. Agora, vamos para a lição de segunda-feira. Presença, palavra e preparação do caminho. Verso 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. O que é o ermo? Um local desolado. Um local isolado, você vai fazer uma estrada. Na antiguidade, os reis, quando iam se deslocar, enviavam à sua frente mensageiros, batedores, pessoas que iam tirar algum galho da estrada. Se houvesse algum buraco, eles iriam tapar esse buraco. Se caísse algum escombro, né, um desmoronamento na estrada, eles iriam limpar a estrada para que o rei, ao fazer o seu percurso, não encontrasse nenhuma barreira. Eles iriam desobstruir o caminho para que o rei pudesse passar. Então, esse preparo, o termo hebraico, ele pressupõe também uma desobstrução. Então, preparai, vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Quero fazer um destaque aqui no verso 1, diz assim, consolai o meu povo. Aqui está dizendo no plural, consolai quem? Vós. Então Isaías estava não só dando ele uma mensagem, mas indicando que os profetas após Isaías deveriam consolar o povo de Deus. Vós, é um plural, muitas pessoas deveriam consolar o povo de Deus. Mas agora no verso 3 nós temos uma mensagem individual, ó, a voz de alguém que clama no deserto, uma pessoa, e que o Novo Testamento indica que seja a missão de João Batista. Ó. Preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado
e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos serão aplanados. Se fosse nos dias de hoje, iríamos enviar aquelas máquinas de terraplanagem que quando há um monte, elas aplanam e quando há um buraco, elas enterram para que o caminho fique plano. Para que? Verso 5, a glória do Senhor se manifestará e toda a carne a verá. Por quê? Porque a boca do Senhor o disse. É uma promessa. Isaías estava antecipando as palavras de Jesus que também se cumpririam. Em verdade te digo, né? Não só de pão viverá o homem. E aqui diz o que? A boca do Senhor o disse, essa promessa certamente iria se realizar. Alguns comentaristas veem duas possibilidades aqui. Uma literal, que seria o preparo no caminho para que o povo de Deus que estava em Babilônia pudesse retornar para reconstruir o templo, retornar para realizar reformas, Esdras e Neemias, retornar para preparar o caminho para o Messias que haveria de vir. O próprio rei de Israel haveria de se manifestar em carne. O rei não era aquele rei Ezequias, Acás, Jotão, Uzias, Joaquim, né? Esses reis, eles eram representantes do verdadeiro Deus, que é Jesus. Porque quando os reis se assentavam, diz lá no final do livro de Crônicas, Salomão se assentou no trono do Senhor. Era uma teocracia. O rei era Jesus. E aqueles reis ali, que nós temos aqui no livro de Reis, eram representantes do céu. Então, o rei de Israel, o verdadeiro rei, haveria de se manifestar. Então, o povo, não haveria mais nenhuma obstrução, ninguém os seguraria no cativeiro, eles retornariam. Então, essa é uma interpretação literal do texto. Agora, a interpretação simbólica, digamos aqui, figurativa, espiritual, é que o povo deveria se preparar de uma maneira espiritual para que Jesus pudesse vir até a terra. Então nós temos a mensagem de João Batista pregando o arrependimento, porque Deus não precisa, né, de que alguém aplane um caminho, né, sobre a terra. Ele anda no carro de nuvens ali sobre os querubins, ele não precisa disso. Então, espiritualmente, interpretamos como um preparo. Eu quero destacar aqui o comentário bíblico adventista, falando sobre esse trecho, preparai, ele diz assim: assim como no caso do Israel antigo, esta obra de preparação é dupla e consiste primeiramente de uma transformação de caráter e, em segundo lugar, da proclamação do Evangelho a toda a humanidade. Aqui o volume de Isaías, página 254. Então, a lição de terça-feira vai falar da proclamação do Evangelho. Eu vou ler aqui de novo, olha. Preparai um caminho para o nosso Deus. Verso 5. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne a verá, porque a boca do Senhor o disse. Muitas pessoas, né, querem como João Batista, como o segundo Elias, né? Hoje nós vivemos o papel do terceiro Elias, uma aplicação aqui, de pregar sobre o retorno de Jesus, sobre a volta de Jesus. E muitas pessoas querem só pregar e se esquecem da preparação do caráter, e é para isso aqui que a lição está chamando a atenção. A preparação era o arrependimento e afastamento do pecado para receber o consolo do perdão da presença de Deus. Meu querido amigo, você não tem como oferecer aquilo que você não tem. Então, primeiro você precisa se encher do Espírito Santo, realizar reformas na sua vida. Você não pode pregar às pessoas: Jesus está voltando, prepare-se. E a pessoa olha para você e fala: mas que diferença existe entre eu e você? Será que é só uma diferença abstrata, que você crê que o homem, né, quando morre, ele não vai para o céu, não existe uma alma, né? É só uma diferença de que Jesus vai voltar? É essa a diferença? Nós temos aquela visão do caminho estreito, e Ellen White, ela comenta que viu muitas pessoas andando no caminho largo com dizeres nas vestes: morto para o mundo, vivo para Deus. E outras pessoas que também estavam no caminho largo, que leva à perdição, chegaram e perguntaram: olha, por que vocês estão professando que estão mortos para o mundo, né, que vocês estão vivos para Deus? Não há diferença entre nós.
Nós somos iguais. Nós vestimos, comemos, bebemos, procedemos, conversamos da mesma maneira. Então, como é que vocês estão pregando a volta de Jesus? Vocês, na verdade, estão se enganando. Então, é necessário haver uma preparação. Por isso que a mensagem de João Batista era: arrependei-vos. E aí o que nós temos de fazer? João Batista instrui as pessoas a praticarem obras de misericórdia. Aquele que tem 2 capas, doe uma. Não tome suborno. Igualmente hoje deve haver uma obra de preparação do caráter para o encontro com Jesus. Afinal de contas, Cristo não vai mudar o caráter em sua vinda. Estamos nos preparando para encontrar com aquele que, rodeado de muitos anjos, virá nos encontrar, aquele que é santo. E se a obra de preparação do caráter deve ser feita, não é quando ele voltar, mas é no dia que se chama hoje, né? Antes que a porta da graça se feche. Porque quando a porta da graça se fechar, Deus vai separar o bode das ovelhas, né? Quando ele vier, ele já trará o galardão para com ele. Agora, exploramos então essa parte aqui, já aplicamos o texto de João Batista. Você deve ser o João Batista hoje, você deve pregar arrependimento e você também deve se preparar. Agora nós vamos continuar o verso 6, que diz assim: uma voz diz, clama, e que hei de clamar? Pergunta. Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Então, Tiago, eu aqui tenho dificuldade em Isaías porque de repente ele rompe o raciocínio e eu não entendo mais como os versos 6, 7 e 8 se conectam com os versos anteriores. Então, vamos lá. Nós vimos em outras lições de Isaías o problema da soberba, do orgulho, principalmente ali na lição de Babilônia, como Nabucodonosor se ensoberbeceu, como o rei da Síria falou misérias ali para Isaías, para o povo em Jerusalém, dizendo assim: olha, o Deus de vocês não vai conseguir segurar aqui os nossos soldados, a Síria fez isso e aquilo, ela vai destruir a cidade de vocês também. Isso é soberba. E Deus falou: olha, não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma. Agora, muitas pessoas acham que elas podem exercer o seu orgulho, a sua vaidade, elas vivem como se o mundo girasse em torno delas. E elas pensam: eu vou viver 80 anos, vou fazer muitas coisas, vou gozar de muitos prazeres, vou viajar, vou fazer isso, aquilo, vou enriquecer, eu faço e aconteço. Eu quero confessar que eu vivi um tempo assim da minha vida, como se tudo tivesse voltado para mim, principalmente na época da juventude e adolescência. Mas o que Deus está dizendo? Olha, o homem é como um pó, o homem é como uma erva. Deus, a mensagem aqui do capítulo começa a contrastar Deus e a humanidade. E primeiro ele contrasta, né, que o povo é como um mato. Sabe aquele mato que você capinou no passado? Aí ele cresceu de novo, você capinou, aí ele morreu, aí você passou veneno, aquelas ervas daninhas no seu jardim ou na sua roça, né? Elas vão se acabando, aí depois muda até o mato, né? É o mato da folhinha comprida, depois é o mato da folhinha redonda. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Agora, a erva não é a erva o mato, a erva é você é um mato, você vai morrer. Mas Deus ali, ele está contemplando tudo se passando na sua frente. Eu me lembro de quando fui para o internato. Eu estudei 6 anos em um internato adventista chamado Edessa, que fica na cidade de Colatina, no Espírito Santo. E eu cheguei ali para cursar a 6ª série com 10 anos. E eu fazia amizade e as pessoas iam embora, né? Aí depois na 7ª série fazia amizade e as pessoas se formavam no 3º ano e iam embora e sempre estavam se mudando. E quando eu cheguei na vez de me formar, né, no 3º ano, eu era o aluno mais antigo da escola e eu me lembrava: olha, se formou essa turma, todos eles passaram, né? Muitos alunos aqui nem sequer se lembram, nem conheceram as pessoas que eu conheci. Então é mais ou menos essa é a sensação de Deus. Deus está sentado ali no seu trono e ele vê os impérios passando, ele vê as pessoas, ele vê o orgulho, a soberba do homem que acha que é muita coisa viver 80 anos. Mas Deus, ele vê as coisas por uma outra perspectiva. E ele fala assim: olha, a minha perspectiva é como se você estivesse olhando o mato. O mato vai, passa, e você se ensoberbece, você discorda de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu tenho visto aqui milênios de história. Os homens passam, tudo passa. O homem é como a erva do campo, o mato.
que começa, solta a florzinha ali, morre, e vai e passa. Agora, a palavra de Deus, tudo que eu profetizei, vai se cumprir. Consolar o meu povo, o castigo vai terminar. Arrependam-se, porque o rei de Israel há de se manifestar. E a mensagem para nós hoje, arrependam-se, porque Jesus vai voltar. Mesmo que você duvide, mesmo que vem geração em geração e se pergunte, cadê a promessa de novos céus e nova terra? Né? Onde está aqui a promessa do retorno de Deus? A boca do Senhor o disse, vai acontecer, a minha palavra vai se cumprir. E agora eu passo para a parte de terça-feira, que é o verso 9. Tu, ó Sião, que anuncia as boas novas, sobe a um monte. Tu que anuncia boas novas a Jerusalém, segue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize à cidade de Judá, eis aí o vosso Deus. Deus, para você pode parecer que é muito tempo, 80 anos, mas Deus está vendo numa outra perspectiva, porque para Deus um dia são como 1000 anos como um dia. O tempo é relativo para Deus. E fique tranquilo, vai chegar o dia em que o nosso Deus há de se manifestar. A mensagem para Israel, que o Deus deles, Jesus, iria aparecer e eles deveriam ser consolados, mas nós hoje também devemos ser consolados porque Jesus vai voltar. E aí deve haver também um anúncio das boas novas. A lição de terça-feira, ela traz vários argumentos técnicos, linguísticos aqui, dizendo que, olha, é uma voz feminina que está proclamando que vai vir ali, eis aí o seu Deus. Mas nos capítulos a seguir, que falam do Messias, é uma voz, um arauto masculino. Depois ele fala de Davi, ele também fala das mulheres. Ana, que foi a primeira a anunciar publicamente ao povo de Jerusalém, lá no alto do monte do templo, né? Chegando naquela hora, dava graças e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. É o menino que nos nasceu, um filho se nos deu. São as profecias de Isaías. Isso aqui é tudo um quebra-cabeça, está tudo entrelaçado. O menino lá do capítulo 7, do capítulo 8, do capítulo 9, é o Emanuel. E Ana está anunciando, ó, as boas novas chegaram, né? Consolar, ela também está consolando o povo, é um plural, tudo bem? E depois fala que Maria Madalena também consolou os discípulos, porque foi a primeira mulher a dar as boas novas da ressurreição. A primeira mulher é a primeira pessoa também. Tudo bem? Agora vamos continuar lendo aqui o verso 10. Eis que o Senhor, Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele e diante dele a sua recompensa. Aqui nós temos, quem sabe, as duas vindas de Jesus, a primeira e a segunda entrelaçadas, porque o seu galardão está com ele. Então, ele virá para dar a vida eterna aos que perseveraram em fazer o bem, né? Honra, glória, incorruptibilidade e a morte para os ímpios que rejeitaram esse menino. 11. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. E agora, vamos passar para a parte de quarta-feira. Criador misericordioso. Eu quero dizer que há alguns contrastes aqui. O capítulo 40 já fez um contraste. Eu estou tentando unir aqui o capítulo para que faça sentido essas várias partes. Nós vimos que era para consolar o povo e consolar por quê? Porque o rei virá. Então é para preparar o caminho para o rei. E agora começa a ser feito o contraste entre o rei e o povo. Deus está eternamente aqui, né? Igual você que mora numa cidade pequena ou na década de 60, você conhecia um Brasil e aquele Brasil foi passando, construiu uma casa aqui, construiu outra casa ali, depois veio o asfalto, depois veio o viaduto, né? É mais ou menos isso que Deus está testemunhando. Os impérios estão passando, as pessoas estão passando. Então essa mensagem de que Deus, ele é eterno, e eu até coloquei aqui na minha lição, Deus é a única realidade duradoura em um mundo de constante mudança. Essa realidade ela vai ser explorada aqui. Então, primeiro um contraste entre a humanidade, que é uma erva, um mato, uma erva daninha, e Deus, que é constante. Agora isso aqui vai ser explorado de outras maneiras. Haverá vários contrastes entre a grandiosidade de Deus e a pequenez da humanidade. Então vamos ali, ó. 12. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Resposta: ninguém. Quem recolheu na terra a terça parte de um éfa, ou seja, uma vasilha, uma jarra, o pó da terra? Ninguém. E passou os montes em romana e os outeiros em balanças de precisão? Ninguém fez isso. Só Deus. Então, já começa a ver o contraste entre nós e Deus. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Quem
Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo, lhe ensinou sabedoria, lhe mostrou o caminho do entendimento? Ora, todo mundo antes de fazer uma obra toma conselho. E Deus se aconselhou com quem? Com ninguém. Porque Deus não precisa de conselho. Então, por que você não crê na palavra do Senhor que o rei virá? Por que você não crê no consolo que o castigo terminou para o povo de Deus? Por que você não crê? Porque a boca do Senhor disse: se Deus não toma conselho com ninguém e você está descrendo de Deus, talvez você está querendo aconselhar Deus. Está vendo como é que nós conseguimos unir aqui toda a mensagem do capítulo? Nós conseguimos fazer uma linha que vai perpassando todos os versos, né? Quem aconselhou Deus? Ora, se ninguém aconselhou Deus, então você tem que aceitar o que Deus está falando, porque Ele é Deus. Aí vem o contraste. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde. Sabe quando a sua mãe passa pano na casa, ela terminou o serviço, ela pendura o balde ali, meio úmido, e depois cai uma gotinha? Então, para Deus, todas as nações são como essa gotinha. É como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Ou seja, é até um contraste injusto, porque Deus é tão distante, Deus é tão grandioso que não dá sequer para fazer um contraste visível, porque nós, para enxergarmos a Deus, a humanidade não dá para ser enxergada, né? Como um vácuo, como uma poeirinha. E se enxergamos a humanidade, Deus fica por demais grandioso nessa comparação. Verso 18. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Então é esse Deus, esse rei que virá, ele está acima de toda comparação. Então essa pergunta é que ela vai retornar. Com quem comparareis a Deus? Primeiro, recapitulando, primeiro contraste, Deus é erva do campo. O segundo agora, todas as nações são para ele como nada. E o que nós faremos para agradar esse Deus? Será que se nós tomarmos toda a floresta do Líbano, vamos pensar hoje nos nossos dias, toda a floresta amazônica, né, com todos os seus animais e queimássemos, será que isso bastaria para satisfazer a Deus? Né? Será que Deus se satisfaz com sacrifícios grandiosos? Como se ele fosse um Deus pagão? Vocês estão encarando Deus na mesma perspectiva que se encara Baal, Estar, né, Axera, né? Não dá para comparar Deus, mas o povo naquela época estava comparando a Deus. O próprio rei da Assíria comparou a Deus. Olha, onde estão os deuses de Ramate, de Arpade, de Serfavaim? Onde estão esses deuses, né? Isaías, ele destruiu vários altos, né? Se os deuses daquelas nações não puderam livrar aquelas nações, como vão poder livrar a vocês? Então, Senaqueribe e Rapsaque comparam o Deus das outras nações com o Deus de Israel. E Ezequias fala: Senhor, livra-nos, para que eles parem de fazer essas comparações, para que eles entendam que há diferença entre o Senhor e essas outras nações. Com quem comparareis a Deus? No paganismo, você aplaca a ira de Deus por meio de sacrifícios, por meio de penitências. Então Deus está irado, né? Na Bíblia Deus quer um coração puro. Né? Ainda que seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Eu quero mudança de vida. Mas no paganismo, a pessoa não quer mudar de vida, mas ela quer apenas aplacar a ira de Deus. Como? Com sacrifícios, com o ritualismo podre do capítulo 1 de Isaías. Vamos seguir aqui. O verso 19. O artífice funde a imagem, ele voltou para o paganismo, né? E o ourives a cobre de ouro. E cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Aqui vamos passar para a quinta-feira, que já fala do problema da idolatria. Isaías, ele inclusive utiliza de ironia que, olha, a pessoa escolhe muito bem ali um pedacinho, né, de ouro, madeira para esculpir, prata para forjar, né? E ele coloca aquilo direitinho no altar, na madeira, para que não oscile, para que não balance, ou seja, aquele ídolo ali, ó, é firme. Tá vendo a ironia aqui? É firme, não balança, né? Com quem quereis me comparar? É com o ídolo, né? Olha, Deus é uma pedra aí, mas o ídolo também é firme, não balança. Mas aqui ele está querendo fazer um contraste que não dá para comparar Deus com esses ídolos. Verso 21. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentaste para os fundamentos da terra? Vocês estão querendo comparar esses ídolos de ouro, de prata, de madeira com Deus?
Vem a pergunta: com quem comparareis a Deus? Havia pessoas ali em Israel que adoravam a Jeová, mas também adoravam os outros deuses. Ele, de certo modo, fazia uma comparação. Olha, para mim o principal é Jeová, mas eu também tenho os meus outros ídolos. Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra. Então a ideia aqui não é de globo, não, mas é realmente, né, de uma superfície, de um círculo, né? Agora não venha também defender a terra plana com isso, porque o propósito aqui de Isaías não é necessariamente tecer comentários sobre como é a forma da terra. Realmente aqui a ideia de uma esfericidade e de uma abóbada, e Deus está sentado ali sobre a abóbada celeste, contemplando toda a terra. Muitas pessoas na antiguidade, inclusive nos tempos bíblicos, o conhecimento que eles tinham e a imaginação da terra, é bem provável que seja uma esfera, uma terra plana, né? Muita coisa foi revelada de lá para cá. Então todas as pessoas, os moradores da terra, são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e desenrola como tenda para neles habitar. E eu vou chamar a sua atenção para a linguagem poética aqui. Olha, como gafanhotos, como cortina. Isso aqui é uma linguagem metafórica, por isso nós não podemos tomar essa descrição aqui da terra como uma literalidade. Olha, a terra é plana. Porque lá em Apocalipse também é dito que os anjos estão nos 4 cantos da terra. Então, se nós tomarmos essa declaração aqui como literal e tomarmos aquela lá do Apocalipse como literal, né? A terra tem 4 cantos ou a terra é plana, né? É um círculo aqui. Então, todas as duas linguagens, elas são metafóricas, elas são simbólicas, estão num contexto de poesia aqui. Verso 23. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízos da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Ele está retomando qual tema? O tema de que ele abriu toda essa perícope aqui. O tema de que, vamos voltar aqui, Isaías 40, verso 6. Uma voz diz, clama, que hei de clamar? Toda a terra é erva, é a sua glória como a flor da erva. Quando os homens pensam que fazem muitas realizações, é aquela florzinha, né? A florzinha, as realizações, a glória humana, ela é menor ainda que a vida do próprio homem. Ela seca, né? Seca-se a erva, caem as flores da erva, soprando nelas o hálito do Senhor. Deus faz assim e tudo se dispersa. Na verdade, o povo é erva. Aí aqui como é que ele retoma o tema? Mal foram plantados e semeados, ou seja, são ervas, mal se arraigou na terra e já se secam quando um sopro, o hálito do Senhor, né, passa sobre elas e os leva como a palha. E aí ele retoma a pergunta, a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? É a pergunta do verso 8, com quem comparareis a Deus? Então o rei virá, você console o povo, porque o rei virá. Arrependa-se, prepare-se, faça, né, um preparo espiritual na nação, proclame, anuncie as boas novas, o rei virá. Ah, mas é igual Baal que vem, é igual Estar, é igual... Não, você não pode comparar Deus com nenhum desses ídolos, com nenhum desses deuses. Deus está acima desses impérios, Deus está acima de toda a humanidade. Tudo isso aqui é como um vácuo para ele. Com quem me comparareis? E aqui diz assim, ó, com quem me comparareis? Diz o santo. Deus é santo, em contraste com os ídolos daquelas nações que estavam cheios de vícios humanos. Vamos trazer aqui para a mitologia grega e romana que as pessoas conhecem. Baco, ou Dionísio, o deus do vinho, está sempre bêbado, né? Afrodite, deusa de amor, Zeus está irado, né? E todos eles cometem pecados, eles estão cheios de ira, não possuem domínio próprio, né? E Deus fala, vocês querem achar que eu sou mais um Deus no panteão desses deuses que não são nada? A quem me comparareis, diz o santo. Ele não sofre das vicissitudes, ele não sofre dos vícios pecaminosos da humanidade, que são representados nos deuses pagãos. Que tipo de idolatria enfrentamos hoje, para terminar a parte de idolatria aqui em quinta-feira? Eu coloquei a idolatria do eu, do egocentrismo. Ninguém está disposto a fazer nenhum sacrifício por Cristo. Nós reclamamos de tudo. Tudo tem que ser do nosso conforto, né? Ah, mas o sábado é desconfortável, aí você quebra o sábado para manter o seu conforto. Ah, mas o orçamento aqui, aí você não devolve o dízimo para você não fazer o sacrifício, né? Então, é o egocentrismo, é a adoração do eu. Você quer ver uma coisa? Eu quero fazer um desafio para você. Sábado que vem, nós como Igreja Adventista temos um programa, dia 20 de fevereiro, de um jejum.
Agora, muitas pessoas falam assim, eu vou ficar sem comer um dia? Meu amigo, Jesus jejuou 40 dias. O jejum era a prática dos apóstolos e dos discípulos e dos primeiros cristãos. Para quê? Porque a oração é a chave nas mãos da fé para mover o braço do Todo-Poderoso. E o jejum também ajuda a Deus mudar a nossa mente. Você tem uma escolha, você tem, eu vou ficar sem comer, não, vou fazer esse sacrifício aqui, né? Mas você tem a escolha de falar assim, vou vigiar com Deus. Será que eu não posso vigiar com Deus, com Jesus, nem por uma hora? Lembre-se de ele no Getsemane e os discípulos no conforto. Adeus, sono, vou dormir. E Jesus fala assim, vigiai comigo. O espírito está pronto, mas a carne está fraca. Meu amigo, se o seu espírito está pronto, você precisa também fortalecer a carne, exercer o domínio próprio, a temperança, que é um dos frutos do espírito. Faça o jejum, por que não? Desafie-se. Será que você vai morrer se não ficar um dia sem almoço? Não faça o de jejum e não faça o almoço de sábado. É uma proposta, tudo bem? E você vai matar o eu. Essa que é a ideia, é destruir o eu. O eu está querendo comer, o eu quer alimentar, o eu quer o conforto, o eu quer terminar o culto e voltar para casa. Mas aí você vai mortificar a carne. Você vai ficar ali na igreja contra o eu. O eu quer o conforto. Eu estou cansado. Não, eu quero dar deitadinha, mas você vai ficar ali para jejuar, para ouvir as palestras sobre profecia. Tudo bem? Então, a idolatria nossa hoje, ela busca as riquezas, os prazeres, o entretenimento, tudo voltado para o eu. Nada pode ferir o meu eu. E eu gosto de um hino no Inário, um dos meus preferidos, e diz assim, não eu, mas Cristo seja sempre honrado, não eu, mas Cristo quero revelar, não eu, mas Cristo em tudo quanto eu faça, não eu, mas Cristo em todo o meu pensar. Eu gosto da segunda estrofe, tão só Jesus a me suprir as faltas, tão só Jesus, não mais queixume em vão, tão só Jesus, não mais qualquer vaidade, tão só Jesus, acho que eu esqueci tão só Jesus, nenhuma presunção. É assim que nós entendemos o Inário. Os irmãos Wesley escreveram muitas letras e eles publicavam aqueles inários que era como uma meditação. Então o hino não é ali simplesmente para agradar o nosso eu, é o ritmo que eu gosto, é o tom que eu gosto, não. É para você meditar na letra, para você memorizar aquilo e nos momentos de dificuldade você vai lembrar, não eu. Você quer reclamar, não eu, mais Cristo, não mais quem enxume em vão, não mais qualquer vaidade, nenhuma presunção. Isso vai alimentar a sua alma. Tudo bem? Falamos aqui sobre a parte de quinta-feira e eu gostaria de fechar a lição com um trecho que a lição não explorou muito e que eu acho que é um dos versos mais bonitos da Bíblia. É um verso de consolo para mim. Toda vez que eu estou triste, desanimado, eu leio aqui Isaías 40. É um dos meus textos preferidos. É alto, é sublime. Vamos ler aqui, olha. Levantai ao alto os vossos olhos, verso 26, e vede. Isaías e a mensagem de Deus apela para a realidade. Olha, olhe para a natureza, olhe para o que o cerca, olhe para o sol, olhe para a lua, olhe para os céus, olhe para a terra. E pergunte, isso aqui veio por acaso? Alguém criou isso daqui. É o mesmo argumento que Paulo utiliza lá em Romanos para termos certeza de que Deus existe. Olhai para o alto, quem criou todas estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelos seus nomes, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Se Deus iria enviar uma criança, Emanuel, Deus conosco, se haviam as várias promessas que a boca do Senhor disse, por que Israel falava, eu acho que nunca vamos ser libertos desse castigo, Deus vai sempre nos punir, Deus não se importa conosco? Porque hoje você tem a sensação, que eu respondi aqui na pergunta 8, como o verso 27 revela a atitude das pessoas a quem a mensagem de Isaías foi dirigida, em que aspecto somos culpados de ter a mesma atitude, pois somos tentados a pensar que Emanuel não está conosco. Entendeu? Então, por que nós ficamos tristes e falamos, Deus não está me vendo? Nós estamos pensando que Deus não está conosco, não é o Emanuel aqui das profecias. E nós ficamos desanimados, não queremos ir mais para a igreja porque brigamos com uma pessoa lá, não acreditamos mais nisso, mais naquilo. Parece que as promessas de Deus não vão se concretizar.
E aí a gente pensa, Deus não está me vendo, eu fui despedido, eu estou enfrentando um divórcio, o meu filho está usando drogas, onde está Deus? O meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito estão fazendo injustiças comigo. Passa despercebido, ó meu Deus. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga, nem se pode esquadrinhar o seu entendimento? Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Você está se sentindo fraco? Você está se sentindo cansado? Os anos estão pesando? As amarguras estão enchendo o copo da sua paciência? Lembra que Deus, Ele não se cansa, Ele não se fatiga. Tiago, mas no capítulo inteiro nós lemos que Deus está sentado lá no alto e as nações são para Ele como nada. Não se pode comparar Ele com os impérios, os ídolos, né? Toda a carne é como a erva. Mas aqui acaba-se o contraste. É isso que eu quero chamar a sua atenção. É aqui que o consolo deve ser dado a você. Consolar e consolar o meu povo. Você está fraco, você está desanimado, você está querendo desistir. Deus tem uma mensagem de consolo para você. Ele não se cansa, Ele não se desanima, Ele não se fatiga. E Ele quer compartilhar isso com você. Aqui não existe mais o contraste de que toda a terra não se pode comparar a Ele, é verdade, etc. Mas Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm, não se cansam, caminham, não se fatigam. Meu amigo, essa é a mensagem de consolo, era uma mensagem de consolo para Israel que estava desanimado, mas eu quero chamar a atenção para a mensagem de consolo para os nossos dias. Você está batendo, procurando emprego e não consegue, procura dali promessas. Há uma mensagem de consolo, não desista. Ah, mas eu estou cansado, eu estou fraco, não desista. Se você se apegar a Deus e acreditar que Emanuel é Deus conosco, se você se arrepender e realizar uma obra de reforma na sua vida e proclamar as 3 mensagens angélicas, existe uma promessa de consolo para você, há uma promessa de consolo para o povo de Deus. Os ímpios murcharão, os que não esperam no Senhor serão considerados como nada, mas você será renovado, porque Deus quer que você se assente no trono dele. Deus quer que você seja igual a Deus. Os soberbos que querem a glória do homem, esses serão destruídos pelo sopro da boca de Deus. Mas você que quer os atributos de bondade, as virtudes de Deus, você que quer o amor de Deus, Deus quer que você seja igual a Ele, igual em amor, igual aos princípios de Deus, igual no caráter de Deus. Essa é a mensagem. Tanto é que lá em Apocalipse 3:21 é dito assim, ao vencedor. Qual vencedor? Ao vencedor que venceu como Jesus venceu. Mas é possível? Mas é claro que é possível, porque Deus faz possível. As pessoas na maior força do seu vigor, na juventude, se cansam. Mas se você pegar a força da graça de Deus, você vai subir e você vai vencer. Você nunca mais vai se cansar. Você nunca mais vai sentir fome, sede, frio, calor. Porque você vai ser sustentado pela destra do Deus Todo-Poderoso. Ao que vencer como Jesus venceu, se assentará no trono do meu Pai, como Jesus também se assentou. Essa é a mensagem. Não temas, ó vermezinho de Jacó. Aqui nós iremos inaugurar várias promessas, eu peço que você continue conosco, mas que você confie em Deus, que há um consolo, há um descanso para o povo de Deus, e que você se empenhe na pregação das mensagens de que em breve Jesus voltará. Em breve nós descansaremos na nova terra, em breve nós seremos reunidos aos nossos familiares que dormiram, que partiram diante de nós, e toda vez que você se desanimar, você leia esse texto, porque os ímpios serão destruídos, os outros passarão como a erva, mas o que confia em Deus, ele é renovado, ele não é como a erva, ele vai subir como as asas, eles nunca mais se cansarão, ele será revestido da imortalidade e habitará no novo céu e na nova terra que Deus está preparando para você. Força, meu amigo, que Deus renove a sua força e a força da sua família. Que o Eterno abençoe.